Hola, bienvenido al Español Dinámico. Este canal ha sido creado para ayudarte a aprender español de manera dinámica y sencilla. Yo soy Telciane, tu professora de espanhol, e hoje eu estou aqui para falar dos famosos el e lo. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao Espanhol Dinâmico. Clica nesse botão vermelho onde diz inscrever-se e ative as notificações para que o YouTube te avise quando eu publicar vídeos novos por aqui. Para começar, tanto el como lo podem ser traduzidos simplesmente como o em português. E vamos começar por el, porque é muito simples, porque el é um artigo definido masculino e eu vou te mostrar 4 usos dele. Primeiro, el vai ser colocado antes de substantivos masculinos. Substantivos são os nomes das coisas. Por exemplo, el hombre, el hijo, el colegio, el chico, el celular e assim por diante. Por exemplo, el hijo de mi hermana se llama Anthony. El hombre sabe conduzir caminhões. Esse el aí não necessariamente tem que estar logo na frente de um substantivo masculino. Ele pode estar fazendo referência ao substantivo masculino. Por exemplo, el lindo jardim de Maria está florido. Observe que o el está fazendo referência ao jardim e não ao lindo. Por isso que a gente pode dizer el lindo jardim de Maria. Nessa frase eu estou querendo enfatizar que o jardim de Maria é lindo, mas se eu não quisesse enfatizar isso, eu diria simplesmente el jardín de María está florido. Outro exemplo, el buen hombre fue robado. De novo eu quero enfatizar que o homem é bom, por isso eu digo buen hombre. Mas se eu não quisesse enfatizar isso, eu diria simplesmente el hombre fue robado. O segundo uso de el é antes de um verbo não conjugado para dar valor de substantivo a esse verbo. Por exemplo, el caminar hace bien a la salud. Eu estou querendo enfatizar que o ato de caminhar faz bem à saúde, por isso, el caminar hace bien a la salud. El cantar de los pájaros es muy lindo. Ou seja, o ato de cantar, o canto dos pássaros é muito lindo. El cantar de los pájaros es muy lindo. Número 3. Normalmente não se coloca artigos definidos antes de nomes próprios. Nós não podemos dizer el Juan es mi amigo. Dizemos simplesmente Juan es mi amigo. Não se diz el México es un lindo país, e sim México es un lindo país. Mas se nós queremos enfatizar, especificar algo sobre aquele país, aí sim nós podemos colocar el. Por exemplo, el Brasil de 1980 já não existe mais. Ou seja, eu estou dizendo que o Brasil, aquele Brasil de 1980, já não existe mais, como era o país naquela época e tudo mais. Então, por isso eu digo, el Brasil de 1980 já não existe mais. Mas se nós não estamos especificando nada sobre o país, nós vamos dizer simplesmente Brasil. Brasil é um lindo país, por exemplo. O quarto uso de el é como se fosse um apoio linguístico, porque normalmente nós colocamos lá na frente de palavras masculinas. La casa de María es muy grande. La niña es mi sobrina. Mas se a palavra que vem depois do lá é uma palavra que começa com um A forte, A tônica, ou com HA tônica, nós vamos substituir esse lá por el, para que não ocorra uma eufonia do encontro das duas As. Não podemos dizer, por exemplo, la água es limpia, porque ocorre um encontro, um choque entre as duas As. La água, e por essa razão nós temos que trocar o lá por el, mas a palavra água continua sendo feminina. Então vai ficar assim, el água es limpia. E observem como flui melhor, porque não tem encontro entre duas letras iguais, né? El agua es limpia. É muito melhor que la água es limpia.
E também, como eu falei, se a palavra que vem depois do lá é uma palavra que começa com HA forte, tônica, né? A gente vai trocar esse lá por el. Então, em vez de dizer la hada es bonita, a gente vai dizer el hada es bonita, el hada es bonita. E novamente a palavra não se torna masculina por causa disso. A gente só troca lá por ele para que não ocorra aí essa eufonia, esse choque entre as duas as. E agora vamos falar dos usos de lo. A primeira forma de usá-lo é antes de adjetivos, advérbios e particípios. Por exemplo, no sabes lo linda que estás. Linda, um adjetivo, uma característica, e aí seria como você não sabe o quão linda você está. No sabes lo linda que estás. Outro exemplo, espero chegar a casa lo antes possível. Antes é um advérbio, então é como se fosse espero chegar em casa o quanto antes. Espero chegar a casa lo antes possível. Outro exemplo, lo esperado es que mis alumnos aprendan a diferença entre el e lo. Segundo uso de lo é para acompanhar a palavra que equivale a aquello que, em português, aquilo que. Por exemplo, lo que más deseo es visitar muchos países. Lo que quiero es que tú aprendas espanhol. E o terceiro e último uso de lo é como objeto direto, que é um assunto para uma outra aula também, mas é basicamente o seguinte: lo vai substituir uma palavra masculina que já foi mencionada. Por exemplo, encontré a un perro perdido en la calle. Lo cogí, lo bañé y lo cuidé. Observe que lo está fazendo referência ao cachorro, ao perro. E aí, para não repetir de novo a palavra perro todas as vezes, eu coloco lo no lugar. Se eu não tivesse esse lo, a frase ficaria assim: encontré a un perro en la calle, cogí al perro, bañé al perro y cuidé al perro. Mas isso não é necessário, vamos economizar palavras. Por isso colocamos aí o lo como objeto direto, que é para substituir o objeto já mencionado. Eu espero muito que você tenha entendido a diferença entre el e lo. Escreve seus exemplos aqui nos comentários para praticar e nos vemos no próximo vídeo. Hasta luego!